Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Como o crente deve evitar a traição ou a separação? A traição é uma coisa que pode acontecer em qualquer fase do relacionamento, tanto no namoro quanto no casamento. As traições acontecem por motivos diferentes, por sentir atração por outra pessoa, por carência devido o outro cônjuge não satisfazer os desejos sexuais do outro por completo, esfriamento na relação por algum motivo. Então não existe fórmula mágica para evitar que a traição aconteça. Mas existem algumas atitudes que podem reduzir as possibilidades de isso acontecer. Eu vou ler 1 Coríntios 7:5. Vou dar umas dicas aqui. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo quis dizer aqui? A pessoa só pode deixar de ter relação sexual durante a consagração, mas com o consentimento de ambas as partes. Mas depois ajuntai outra vez, para que não seja tentado pela incontinência. Então o casal não deve deixar de atender às necessidades sexuais do outro, para que o outro não venha a ser tentado, somente em caso de consagração, mas com o consentimento de ambas as partes. Ainda que o marido e a mulher sejam crentes, mas devemos entender que todo ser humano tem a natureza pecaminosa herdada de Adão, e vai carregá-la por toda a vida. Todo ser humano tem uma inclinação natural para as coisas da carne, principalmente coisas relacionadas a sexo. Eu suponho, no meu ver, no meu ponto de vista, que o homem sofra mais tentações no campo sexual do que a mulher, devido às roupas das mulheres, que expõem o corpo na rua, roupas que mostram demais. Também em qualquer site, revista, jornal, tem fotos de mulheres sensuais em propagandas. Então podemos dizer que vivemos num mundo erotizado, onde isso, para o mundo, é algo normal. Eles não enxergam pecado nesse tipo de coisa. Devido a essa inclinação natural para o pecado, qualquer crente está sujeito a cair em pecados sexuais. Temos na Bíblia o exemplo de Davi, que cometeu adultério, Sansão. Para o solteiro e para os casados, a Bíblia manda fugir. No caso do solteiro, Paulo advertiu Timóteo para fugir dos desejos da mocidade, segundo Timóteo 2:22. E para os solteiros e casados, 1 Coríntios 6:18, Paulo disse: fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual, que inclui adultério, fornicação, pornografia, cobiça. Prostituição aqui no original significa imoralidade sexual. E para os casados, Paulo manda satisfazer os desejos sexuais do outro. O solteiro deve fugir, os casados devem satisfazer os desejos sexuais do outro. Não vos defraudeis um ao outro. Não deixar de atender os desejos sexuais do outro. Uma pessoa solteira passará por tribulações na sua carne devido à falta
de relações sexuais, por carência, por sofrer tentações, e também um casado que o seu cônjuge, que o seu marido ou sua esposa não o satisfaça, também poderá passar por tribulações. O desejo sexual é algo que acompanha a pessoa por toda a sua vida em estado normal. Em um estado normal, esse tipo de coisa vai acompanhar para toda a vida. A solução para essa situação é o casamento. 1 Coríntios 7:9, Paulo disse: mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar, queimar de desejo. Melhor se casar do que andar morrendo de desejo. Isso indica que o desejo não vai se afastar da pessoa. A solução é o casamento mesmo. Eu já respondi várias perguntas de homens, várias, crentes, homens crentes que não conseguem parar de se masturbar. Eles pedem perdão a Deus, mas quando vê, estão fazendo de novo. A solução é o casamento. As tentações sexuais e os desejos e a carência, não tem como fugir disto. Isso é algo natural do ser humano. Para isso Deus fez o casamento. Se a mulher tem um marido que não é crente, ou talvez quando os dois se casaram, não eram crentes, e ela veio a se converter com o tempo, ela vai ter que compreendê-lo e aceitá-lo como ele está, na condição de incrédulo. Aqui é um jugo desigual dentro do casamento. Vai precisar de muita sabedoria para lidar com a situação. A Bíblia não manda separar. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Aqui não dá vazão nenhuma para a separação. Muito pelo contrário, pelo seu testemunho e boa conduta, ele poderá vir a se converter. Versículo 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A Bíblia não manda separar, manda agir com sabedoria, que poderá, convertê-lo. A Bíblia fala sobre o jugo desigual com os incrédulos, mas quando esse incrédulo for o seu marido ou a sua esposa, a situação vai ficar bem pior, bem mais complicado. Tem que saber lidar com a situação. O incrédulo é uma pessoa que não tem relação pessoal com Deus e confia nos seus próprios esforços. A mulher sábia edifica a sua casa, conforme diz a Bíblia. Vai ter que agradar e conviver com seu marido incrédulo, sem se envolver com as práticas pecaminosas que ele comete. Só não vai poder se envolver. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está mais sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui indica a possibilidade de o descrente largar o cônjuge crente. No caso, pode ser o marido descrente largar a esposa crente, por alguns motivos. Então a separação de casal não é pecado, embora não seja algo agradável, mas não é pecado. Versículo 10 e 11. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Em alguns casos, por ela se recusar a se envolver nos seus pecados, ele poderá deixá-la, como já existiu e continua existindo por aí. Mas o importante é a mulher fazer o seu papel de esposa e ter sabedoria para lidar com o marido incrédulo e tentar ganhá-lo com sabedoria, e não deixar-se seduzir pelos seus pecados. Minha mãe ficou crente
E passou uma luta muito grande com meu pai durante 10 anos, né? Com muita oração. Até que um dia eu estava na igreja, cerca de uns 20 anos atrás, né, e fui revelado que teria uma mudança no lar a partir daquele dia. E a partir daquele dia ele começou a mudar e hoje está indo na igreja. Então existem casos que é só com oração mesmo, porque senão a coisa é muito difícil e complicada. Então obrigado a todos e até o próximo.